Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite, são 9h30, fazendo uma coisa que eu não faço há bastante tempo, né? Entrar ao vivo com vocês, sozinho aqui de casa, mas existe um bom motivo, um motivo muito importante para eu estar vindo aqui hoje à noite falar com vocês. Eu hoje fui surpreso com a divulgação do relatório da Polícia Federal, onde está demonstrado de uma maneira absolutamente clara, cheia de provas, um ataque político talvez sem igual, conduzido de dentro do próprio Estado, através de um software comprado ilegalmente, com dinheiro público, ao custo, só o software, de 5,7 milhões de reais a vários indivíduos brasileiros e a várias organizações também daqui do Brasil. Um ataque, repito, político, com a intenção de assassinar reputações e, para isso, utilizar dos métodos mais sujos e mais deploráveis que existem. Várias pessoas estavam lá, várias empresas estavam lá, entre elas o jornalista Leandro Demore, que hoje é o diretor de jornalismo do Instituto Conhecimento Liberta, o ICL, e o próprio ICL. Eu fiquei surpreso e fiquei revoltado também, porque nunca esse ataque tinha sido mostrado de uma maneira tão nítida, tão clara, com tantas provas, capturas de tela, conversa entre servidores públicos que atuavam de dentro do Estado, sendo pagos com dinheiro público, dinheiro meu, dinheiro seu que está nos assistindo, para atender a um projeto político que é típico de ditaduras e regimes autoritários. É um relatório de mais de 1.000 páginas. Então, até para poder estudar tudo que estava no relatório num prazo tão curto, para poder vir falar com vocês, eu tive que usar de alguns aplicativos aqui, e vários deles, dos que eu usei, aplicativos de inteligência artificial, para poder destacar os pontos e até para fazer algumas estimativas. Uma das estimativas que eu fiz é quanto essa ação criminosa, porque sim, é uma ação criminosa, de uma organização criminosa construída dentro de um órgão do Estado, quanto que essa ação criminosa teria custado aos cofres públicos. Eu pedi para a inteligência artificial fazer essa estimativa, lendo as mais de 1.000 páginas. E a estimativa feita, levando-se em consideração o tempo em que foi feita esse monitoramento ilegal, estamos falando de muitos meses, o número de servidores alocados para isso, estamos falando de dezenas de servidores e que ganham salários altíssimos, e ainda o custo do software utilizado. A gente está falando de uma estimativa que, segundo esse sistema de inteligência artificial fez, pode chegar a dezenas de milhões de reais de dinheiro público. E eu vou ser tão claro quanto possível com vocês. Dezenas de milhões de reais de dinheiro público para atacar e destruir reputações com mentiras. Estratégias de regimes autoritários, de ditaduras, dos quais a gente mais se envergonha na nossa história, aqui no Brasil. Agora, há poucos anos atrás, mais de 60 mil consultas foram feitas. Mais de 60 mil consultas foram feitas. E o mais curioso é que o governo anterior, esse que colocou uma organização criminosa
dentro da ABIN, ele não queria punir a gente pelo que a gente estava fazendo de errado, mas pelo que a gente estava fazendo de certo. Pela nossa voz crítica, por mostrar aquela verdade que ninguém mostra. No relatório da Polícia Federal, e eu vou deixar o link do relatório da Polícia Federal no final dessa nossa conversa, e vou pedir para todo mundo, baixem o relatório. E vocês, com certeza, não vão ler as mais de 1000 páginas, mas façam que nem eu fiz, coloquem num aplicativo de inteligência artificial e peçam ali um resumo, peçam que eles façam uma análise para vocês do que está ali escrito, porque a gente tem que entender que esse é um relatório da Polícia Federal cheio de provas. Esse é um relatório da Polícia Federal com diálogos que são mostrados ali. Não são suposições. Eu fico surpreso porque a história que eles tentaram criar foi uma história que o jornalista Leandro Demore, que faz parte do ICL, ele teria sido contratado pela EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, para os recursos federais, os recursos públicos encontrarem um caminho para chegar até o ICL, como se fosse uma lavagem de recursos públicos para que o ICL fosse abastecido de recursos públicos para atacar o Bolsonaro ou para defender esse outro governo. Eles criaram um relatório. Eles elaboraram um relatório, eles fizeram um relatório. E o mais incrível, isso está ali no relatório de mais de 1000 páginas que vocês vão poder baixar, o relatório que eles criaram assumidamente com informação falsa. Eles assumem que estão usando informações falsas. Eles assumem que estão usando desinformação. E ali a direção é também clara para as pessoas que fazem parte dessa organização criminosa. É colocar isso nas redes, é fazer barulho e destruir as reputações. Não é à toa que essa história de que o ICL recebe recursos públicos, ela está nas redes sociais da direita, que o ICL é financiado pelo PT, que o ICL é financiado pelo governo, está nas redes da extrema-direita há mais de um ano. E, com isso, todos nós no ICL, as jornalistas, os redatores, as redatoras, todos nós somos atacados. Dia sim, outro também. E aí? Quem vai pagar por isso? Veja que... E aqui vem uma coisa muito importante, muito importante. Quando eu fundei o ICL, eu tomei uma decisão que muita gente me criticou. E me criticou numa boa. Amigos meus me criticaram, críticas construtivas. E outras pessoas, não tão amigas, me criticaram, me ridicularizando. E qual foi a decisão que eu tomei quando eu criei o ICL? Nós não iríamos aceitar nenhum centavo de propaganda. Zero. Nunca o ICL recebeu um centavo de propaganda, de patrocínio, de nenhuma fundação, de nada. Pasmem, o ICL nunca recebeu um centavo de monetização de vídeos do YouTube. Se vocês estão assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu poderia estar recebendo dinheiro por esse vídeo. Porque o YouTube obriga, antigamente não era assim, hoje ele obriga a gente a aceitar a propaganda que ele coloca. E aí fala, se você não aceitar esse dinheiro, você vai estar rasgando dinheiro. Então tá bom, eu rasgo dinheiro, mas eu não quero dinheiro de propaganda. Por quê? Para ter a independência total. O ICL é o único veículo, podem anotar, e eu desafio qualquer pessoa a me trazer outro veículo que seja assim. É o único veículo de jornalismo do mundo relevante que chega a muita gente que não recebe nenhum centavo de governo, nenhum centavo de empresa privada, nenhum centavo de nenhum instituto, de nenhuma fundação e nenhum centavo de nenhuma rede social, de nenhuma big tech. Por quê?
porque a gente vive uma utopia. O ICL, ele não é só uma crítica ao governo X ou governo Y. O ICL é uma crítica ao nosso modelo desastrado, fracassado, que levou o planeta para o fundo do poço, que levou as pessoas para a miséria, que fez esse mundo ter toda a tecnologia que nunca sonhou que teria, e mesmo assim a vida das pessoas ficarem cada vez pior e o planeta está agonizando. O ICL é uma crítica à forma como as coisas funcionam. E eu resisti, e as pessoas, Eduardo, poxa, mas você tem que aceitar propaganda, você não pode rasgar dinheiro. Não, a gente vai viver essa utopia. E talvez hoje as pessoas entendam por que eu fiz isso lá atrás. Porque eles tentaram encontrar alguma coisa no ICL e não encontraram nada. E hoje, talvez, é um dos dias onde eu estou mais revoltado e também estou mais satisfeito, mais realizado, mais feliz, porque a nossa utopia valeu a pena. A nossa utopia valeu a pena. E hoje eu rio na cara desses criminosos. Hoje eu rio na cara desses criminosos. Hoje eu rio na cara de Jair Bolsonaro. Hoje eu rio na cara dos seus asseclas que estavam na BIM. Hoje eu rio na cara de General Heleno. Hoje eu rio na cara de Braga Neto. Hoje eu rio na cara de todos esses que tentaram encontrar alguma história para criar uma mentira, uma fake news, uma desinformação que fosse manchar a nossa reputação. Eles não conseguiram. Não só não conseguiram, como no ano passado nós fomos eleitos, o ICL. Olha que incrível! E olha que coincidência quase que divina. Nós fomos eleitos no ano passado o veículo de maior credibilidade do país. Agora vocês entendem por que o ICL é o veículo de maior credibilidade do país. Aliás, alguns pontos a se destacar aqui. E me perdoem a franqueza, mas alguns pontos a se destacar. Nenhum outro veículo da imprensa é citado nas mais de 1000 páginas. Gravem o que eu estou falando. Nenhum outro veículo de imprensa, nenhum do campo progressista inteiro, e óbvio, da direita, apoiador de Bolsonaro, nem estaria ali, porque esse foi um ataque dessa organização criminosa ao campo progressista, aos críticos do regime autoritário de Bolsonaro. Nenhum outro veículo de imprensa foi citado, só o ICL. Não só citado, produziram um relatório com as notícias falsas para assassinar a reputação do ICL. E aí, outro ponto curioso que eu acho importante: por que a gente vive essa utopia? Para poder criticar quem a gente tiver que criticar. Então, em primeiro lugar, no ICL, todos os jornalistas têm independência total. Todos os jornalistas podem elogiar ou criticar quem eles quiserem, com responsabilidade, e isso a gente sabe que tem, porque são pessoas com muita experiência no jornalismo, mas com firmeza. A gente tem vários jornalistas no ICL que são mais simpáticos às medidas, por exemplo, que o governo toma, a forma como o governo toca a política. Tem outros jornalistas, no qual eu me incluo, que são mais críticos à forma como o governo toca a política e toca, né, o país. O dia que Bolsonaro perdeu as eleições foi um dos dias mais felizes da minha vida. Poucas vezes na vida eu fiquei tão feliz. A eleição desse governo, derrotando Bolsonaro, foi um dia inesquecível na minha vida. Mas eu confesso para vocês que esse governo já me trouxe e ainda me traz muitas frustrações. Falta brio, falta coragem de enfrentar os verdadeiros vilões, sobra complacência, sobra parcerias e abraços e fotos e apertos de mão com as pessoas que são as mais nojentas desse país, que roubam nosso dinheiro e nosso futuro. Então, eu sempre fui um crítico, mas a gente pode ser crítico
E a gente pode ter no ICL pessoas que elogiam e pessoas que criticam, porque a gente é independente. Quiseram criar uma história onde a EBC estaria pagando o ICL. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês que vocês nunca souberam. Eu vou dizer para vocês uma das minhas frustrações em relação a esse governo. Quando esse governo assumiu, em vez de olhar para o ICL e falar, caramba, que bonito, que forte essa história de ter um grupo que está querendo criar um jornalismo independente, que critica, que luta contra a desigualdade, que faz as notícias sem ter rabo preso com ninguém, em vez do governo valorizar isso, sabe o que aconteceu? A EBC, a empresa pública, tentou levar do ICL 5 dos nossos principais jornalistas. Fez proposta de emprego para 5. E a gente não consegue brigar com a EBC. A EBC tem um orçamento anual de 890 milhões de reais. O ICL tem o dinheiro meu e do Rafael, que a gente colocou ali. O que aconteceu? Algumas pessoas que não tinham um envolvimento muito grande com o ICL, como o Demore, acabaram trabalhando nas duas empresas. E que bom para ele, porque ser jornalista no Brasil é difícil pra caramba. Jornalista ganha muito menos do que merecia no Brasil. Como professor ganha muito menos do que merecia no Brasil. Como cientista ganha muito menos do que merecia no Brasil. E tem que se virar nas 4 linhas, entendeu? Tem que se virar de algum jeito. E tudo bem. A gente vai crescer do jeito que a gente consegue. Como é que eu vou conseguir brigar contra a EBC? Mas que pena eu ter que pensar nisso, que eu ter que brigar com a EBC. Mas foi uma das grandes frustrações que eu tive com o governo. Uma das, né? Porque eu tenho várias frustrações com esse governo. Outra coisa, saiu esse relatório hoje. Sabe quantas mensagens de alguém do governo se solidarizando ao ICL? De um ministro, de um secretário de Estado, de alguém? Ninguém. O único órgão de imprensa citado. Sabe quantas mensagens de solidariedade? Nenhuma. Nenhuma mensagem de solidariedade. Mas tudo bem, a nossa luta não é nem contra nem a favor desse governo, não é nem contra nem a favor do governo passado, é por uma causa. A gente acredita que é possível, a gente se libertar através do conhecimento. A gente acredita que é possível fazer um jornalismo de verdade, tendo pessoas que pensam diferente, que defendem, que criticam o governo, mas baseados em verdade, baseados na sua experiência, baseados nas suas convicções, e não em interesses financeiros, interesses capitalistas, interesses perversos, maldosos, defendendo o banco de cá, a mineradora de lá. Não. Defendendo os interesses reais de uma nação. A gente criou o ICL assim e vai continuar seguindo esse caminho. Eu queria falar para vocês que todas as providências jurídicas, elas vão ser tomadas. A gente vai querer ter acesso a todos esses documentos que foram produzidos por essa organização criminosa, e a gente convida também todos aqueles que foram citados a exigirem também os documentos que foram criados em relação a eles. A gente chama, convoca, conclama os órgãos competentes a tomarem as medidas cabíveis também. Estamos falando de Ministério Público, estamos falando de Defensoria, estamos falando dos órgãos de controle, de TCU, estamos falando de todo mundo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. É o Estado, é dinheiro público, dinheiro de todo mundo, dos cidadãos, das cidadãs, sendo usado para um projeto pessoal, mesquinho, baixo, autoritário, da família Bolsonaro e dos seus generais amiguinhos. A gente vai tomar essas providências. E digo mais, devem ser tomadas providências não somente porque o direito dessas pessoas e instituições foram violados, mas também o direito coletivo, o direito difuso. Porque a gente está falando que o que foi violado é o direito de um país ter uma imprensa que se posiciona, de um país ter direito a uma notícia de verdade, de um país ter direito a pessoas que apontam o dedo e criticam quando as coisas estão erradas.
Então, quando o Leandro Demore é atacado, quando o ICL é atacado, quando os outros jornalistas são atacados, entendam, não é uma maneira de falar, o país inteiro é atacado. E a melhor resposta que a gente vai dar para eles é seguir fazendo o trabalho do ICL. Porque eu confesso para vocês, às vezes eu fico desanimado mesmo. Eu fico desanimado, é difícil pra caramba. Toda a fonte de financiamento do ICL vem das pessoas que fazem os cursos do ICL, todos, 100%. E às vezes é difícil. Às vezes as pessoas não entram nos cursos e a gente busca os melhores professores do mundo, a gente tenta fazer coisas que nunca ninguém fez, mas é difícil viver sem a ajuda ali da empresa, sem a ajuda do governo, sem ter um monte de banner. Mas são esses banners que depois vão impedir que a gente fale mal de alguém, que a gente critique uma medida que é errada, que a gente tenha rabo preso. Então é difícil, e às vezes eu desanimo. Aliás, muitas vezes eu desanimo, mas hoje eu estou animado. Hoje eu estou animado porque esse relatório, para mim, é o maior atestado de que a gente está no caminho certo. É o maior atestado de que o que a gente faz hoje é relevante. O que a gente faz hoje é grande. O que a gente faz hoje é importante para o nosso país. Hoje, todo mundo que um dia já sintonizou na internet ou na televisão no ICL, todo mundo que algum dia já assistiu alguma aula dos professores e professoras do ICL, todo mundo que é membro de qualquer um dos cursos que a gente tem no ICL, tem que estar orgulhoso de fazer parte dessa luta. A gente só vai conseguir mudar o jogo com coletivo. Não vai ter bala de prata, não vai ter salvador da pátria. Existe o poder da comunidade, o poder da mobilização. O poder, gente, da gente estar junto lutando pelo que é certo. E ao nosso lado os fatos, a verdade. E digo mais, o sofrimento do povo brasileiro inteiro. Isso é imparável. Isso é revolucionário. E é essa semente que o ICL quer ser. O ICL quer ser essa revolução. O ICL quer ser cada vez maior. A gente quer disputar a hegemonia das ideias com a Globo. A gente quer disputar com as pessoas, com o SBT, com a Band. E a gente vai fazer isso de uma maneira utópica. A gente vai chegar lá? Eu não sei. Mas o dia de hoje me prova que o caminho que a gente está seguindo é um caminho honrado, é um caminho digno. E um caminho, meu irmão, minha irmã, que os caras vão tentar pegar a gente, mas não vão conseguir. Sabe por que eles não vão conseguir? Porque, meu irmão, a gente faz a parte difícil que os outros não querem fazer. Repito, o único veículo que está citado é o Instituto Conhecimento Liberta. E isso não é à toa. Que a gente vá dormir hoje orgulhoso do que a gente está trilhando junto, todo mundo dessa comunidade. Que a gente continue o nosso enfrentamento a esses filhotes da ditadura e fracassados ditadores, porque nem isso conseguiram ser. Que a gente siga junto nesse enfrentamento. Que a gente tenha muita coragem. O Brasil, infelizmente, e eu falo isso de verdade, infelizmente, precisa de conflito. Precisa de dedo na cara. Precisa de enfrentamento. O Brasil precisa menos de abraço, whiskyzinho à noite, fumar charuto junto, se encontrar em salas fechadas, o pessoal que briga nas câmeras e depois está todo mundo junto. Não, não, não. O Brasil precisa de enfrentamento de verdade. E é isso que a gente faz e vai continuar fazendo no ICL. A gente vai continuar crescendo no ICL. A nossa comunidade vai continuar cada vez mais junta. E eles não vão conseguir derrubar a gente. Que a gente vá dormir hoje feliz. Que a gente ria na cara desses idiotas, desses criminosos, desses usurpadores do poder e do dinheiro que é público, não é deles. E que a gente amanhã acorde mais renovado para seguir essa nossa luta. Na semana passada,
o Castro Rocha, um dos maiores intelectuais do Brasil, deu uma aula no ICL mostrando o plano da extrema-direita, o plano secreto da extrema-direita. E talvez a aula mais importante que já foi veiculada no país para poder se entender o que a extrema-direita está fazendo. Que coincidência, hoje a gente receber esse relatório que corrobora com um monte de provas exatamente o que o professor Castro Rocha falou na aula que o ICL transmitiu. Aliás, quando terminar essa minha fala agora, eu vou deixar aqui, passando a aula do professor Castro Rocha, para que todo mundo possa assistir o que foi falado lá e é comprovado hoje no relatório da Polícia Federal. O link para vocês baixarem, e convido, baixem esse relatório, é icl.com.br/pf. icl.com.br/pf. E eu queria parabenizar a Heloísa Vilela. Eu queria parabenizar a Vivi, o William De Luca, o César Calejon. Eu queria parabenizar o Rodrigo Viana, a Laura Cote, o Maurício Arruda, a Elga Simões, a Márcia Cunha. Eu queria parabenizar o Rafael, que fundou o ICL junto comigo. Eu queria parabenizar a Roberta. Eu queria parabenizar a Débora Maganha. Eu queria parabenizar o André Campedelli, que não está com a gente hoje, mas construiu isso aqui junto com a gente. Eu queria parabenizar todas, o Jamil Chad, o Gessé Souza, todas as pessoas que estão todos os dias com a gente, cada um pensando um pouco diferente, às vezes até muito diferente, mas com princípio, com valores iguais e mais, com coragem também. Sigamos juntos. O ICL está aí para ficar. E aí é o seguinte, se vocês achavam que a gente que não dormia com medo de vocês, meu irmão, vocês viram que não dá para pegar a gente tão fácil. Então agora quem não vai dormir são vocês, com medo do que a gente ainda vai descobrir das falcatruas que vocês fazem e vai trazer à tona para todo mundo poder enxergar. Um abraço para todo mundo, boa noite e sigamos na luta, meus companheiros.